frustramos uma série de caminhos, uma série de jornadas, vidas sucessivas, solidárias entre si, porque elas se concatenam, uma existência se concatena com a outra. Né? E agora recebemos as revelações, recebemos o material intelectual, recebemos as crenças divinas, porque o Evangelho é um livro, né? É apenas um livro. Óbvio, lá constam histórias edificantes, ensinamentos, bússolas, para que nós possamos alcançar o que Jesus chama de perfeição. Como ele disse, sede perfeitos como meu Pai que estás no céu. Tem uma experimentação científica que é muito interessante. As pessoas que foram separados dois grupos de pessoas. Pessoas que tinham o manual de instrução e pessoas que não, e pessoas que tinham manual de instrução. Ou seja, você vai ligar o seu micro-ondas. O micro-ondas é fácil. Isso é algo difícil. Você vai ligar uma esteira na sua casa. Não, também é fácil. Se bem que eu não consegui ligar da casa da Silvana. Então, deixa eu ver algo mais difícil. Diz algo difícil de instalar. As mulheres, principalmente. Fogão. Fogão. Você vai instalar o fogão na sua casa. Né? Não é fácil. Tem que ligar as mangueiras, botar... Não é? Hoje em dia é tudo mais simplificado, né? Mas as pessoas que tinham o manual de instrução, elas lograram o êxito dos seus objetivos em 75% das oportunidades. As pessoas que não tinham o manual de instrução, apenas 30% lograram o êxito nas suas atividades. Então essa é a importância do Evangelho. É um manual, é um guia, é uma orientação. É uma orientação para que nós possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. Imagina se a vida, e se nós tivéssemos esse hábito, que eu ainda não tenho, mas o que eu espero um dia poder ter, diante de alguma dificuldade, diante de algum desafio, diante de alguma questão recorrente, uma expiação, todos nós temos dores, cicatrizes, mágoas, temos alegrias também, choramos, sorrimos, mas se para cada dor nós abríssemos o Evangelho e fôssemos, ao invés de forma afobada, resolver por nós mesmos, resolver através do nosso conhecimento, que ainda é raso e superficial, se nós recorrêssemos ao Evangelho, mas não como uma biografia, não como uma história contada, mas como um ensinamento espiritual, como algo que transcendesse os 5 sentidos. Porque o Espiritismo nos traz a ideia de transcender os 5 sentidos. Nós estamos no corpo físico e tem data para acabar, tem data para finalizar. E depois, ao desencarnar, nós teremos muitos desses sentidos que nós não vemos agora. Todos nós temos bastidores espirituais e talvez nós não façamos
ideia. Não façamos ideia. Então, dentro desse projeto de simplicidade e ignorância, nós fomos convidados a encarnar. Nós fomos convidados pelo Cristo, que é a grande noiva, ou o grande esposo da humanidade, para que nós possamos nos conectar a Deus. É a 8ª casa, né? Até agora eu só descobri um casal que vai casar. Tá difícil, viu? Alguém que vai casar, gente? Tem um noivo aqui? Ou uma dupla de namorados? Ninguém? Tá duro, viu? Tá fácil não, viu? Ninguém em São Paulo quer casar. Acho que dá até alergia, né? Fica com alergia. Estão fugindo dos casamentos. Então, vou me citar de novo. Que vou casar, cometer essa loucura. A loucura planejada, né? Gente que escolheu. Alguém tinha que conversar com o Lulu Santos, falar assim, altera a música, torna ela mais doutrinária. Ele diz, eu não pedi para nascer. Não, você pediu para nascer. Você não é vítima das circunstâncias. Ele diz, você é vítima das circunstâncias, não pedi para nascer. Alguém tinha que conversar com o Lulu Santos. Como torcedor do Fluminense, eu podia me aproximar dele, ele também é fluminense. Mas quem sabe a gente chega lá, né? E rima, eu pedi para nascer. É igual, não muda muita coisa. Não vai atrapalhar o verso, a estrofe. Ninguém vai deixar de ser fã dele por isso. Então nós pedimos para nascer. Nós pedimos para estarmos aqui no corpo. Nós solicitamos, imploramos de joelhos a encarnar. Porque, como nós falamos ontem numa palestra, um insight que veio à mente, nós já estamos aqui nos preparando para desencarnar. Muitos que sobem aqui no púlpito já falam das esferas superiores, do reino dos céus, aquilo tudo que Jesus havia antecipado do que seria o reino dos céus. Na parábola do rico e do Lázaro, ele fala dos 2 tipos de comportamentos. O rico era aquela pessoa que estava apegada aos bens materiais, egoísta, que não passava, que entregava migalhas para Lázaro. E foi assim durante toda a encarnação. Lázaro ficava como um cachorrinho, esperando migalhas. E o rico tinha aquela benéfice, né? Aquele excesso de comidas, excesso de exageros, excesso de luxo. Enquanto o irmão do lado dele não tinha nada, apenas migalhas. Só que ao desencarnar, houve um susto. Aquele rico vai aos seios, vai até os... Não, pobre, né? Lázaro vai até os seios de Abraão e o rico desce para as esferas inferiores. E o rico sente sede, gostaria de uma gota de água para olhar a sua boca, que tinha sede de amor. Então nós estamos treinando para desencarnar, treinando para chegar melhores no mundo espiritual, nos tornando conscientes dos desafios que nós teremos. É fácil desencarnar? Não. É fácil deixar entes amigos aqui na Terra? Não.
Quem participa, como eu já participei de eventos, de cartas psicografadas, a gente sente a dor de uma mãe. A dor, o choro, ela molha as cartas com a sua lágrima. E aquilo é extremamente emocionante. Quando você vê uma mãe receber mensagem de um filho. Mas nós estamos começando, é incipiente. Mas, ao longo da vida, ao longo que as revelações vão se ampliando, como Kardec disse que ocorreria, ao longo da nossa história espiritual, nós vamos nos tornando mais maduros. E daqui a pouco vai ser mais difícil encarnar do que desencarnar. Porque saberemos muito mais. Temos um amigo, não vou revelar o nome, que no mundo espiritual para vir com um gêmeo. Porque tamanha responsabilidade, tamanha missão. E ficou com medo. Porque já tinha muito conhecimento. Já tinha uma proposta, já havia tido uma missão aqui na Terra. E logo após o nascimento dele, 3 dias depois, o outro gêmeo desencarna. E fica só ele na Terra. Mas a missão dele foi cumprida. Ele veio à Terra. Para vocês terem uma dimensão da responsabilidade que nós carregamos no útero materno. Estamos chegando no Dia da Mulher, né? E é bom dizer aos homens presentes que metade do mundo é feito de mulheres. E a outra metade nasceu de mulheres. Então as mulheres merecem aplausos, né? Merecem a nossa cordialidade, a nossa festividade. Eu não estaria encarnado se não fosse a nave uterina da minha mãe. E os homens todos aqui, né? A não ser que estejam materializados. Então, todos nós precisamos das mulheres. Porque gerar um filho é um ato divino. Assim como você planta uma muda e essa muda vira uma árvore, que também é um ato divino, que também é um desenvolvimento, mesmo que incipiente, racional, de uma inteligência rudimentar das leis de Deus, de forma instintiva aquela planta cresce, governada pelo sol. E a planta fica ereta, recebendo as vibrações, as luzes do sol. E assim também somos nós em relação à espiritualidade. A espiritualidade pode nos encorajar a ficar eretos para encarar os desafios da vida, para encarar os convites feitos, para encarar as circunstâncias que nem sempre são tão simples. Mas Deus nunca daria um fardo que nós não pudéssemos assumir. E muitos de nós achamos que não aguentamos certos fardos, mas Ele nunca daria. Igual a mim, eu tenho uma forma física exuberante, né? Malhado, corpo fino, dá para perceber, né? Fiz 42 minutos e 15 segundos de esteira. Vou botar os 15. Dia seguinte tive cãibra. Ou seja, eu estava preparado para aquela história? Eu estava preparado para aquilo? Não. A Silvana falou, faz 15. Preparadora física, experiente. Depois você dá um cartãozinho pro povo aí. Mas não, eu fiz 42,5, quer dizer, eu ultrapassei aquilo que eu deveria. Só que lá no mundo espiritual, os instrutores falam assim, ó,
você consegue isso. A proposta é essa. E foi a proposta feita ao Chico. Vamos fazer 30 livros? Vamos fazer 60? Vamos fazer 100? Agora você perdeu o seu corpo. Agora você está sob a nossa detenção. Você é um prisioneiro da espiritualidade. Senão, ou você desencarna ou faz 500 livros. Ele topou. Porque quantos médios vieram depois dele? Porque muitas vezes nós nos achamos insubstituíveis. Assim foi com Elias, não, o que antecedeu Elias, gente. Elias se achava insubstituível no Antigo Testamento. Depois de ter feito tudo o que ele fez, ele foi e desencarnou. Porque ele se achava insubstituível. E ninguém aqui, todos nós somos substituíveis. Até Kardec foi proposto a ele a abandonar a missão. Você quer participar? Você quer sistematizar a doutrina? Você quer fazer parte disso aqui? Ele poderia topar ou não. Porque depois dele veio Leon Denis, Camille Flammarion, Delane, tantos outros que poderiam ter feito. Só que, graças a Deus, Kardec topa e os outros desenvolvem o trabalho de Kardec. No entanto, que é lindo o trabalho de Leon Denis. É vasto, é rico. Por que eu estou dizendo isso tudo? Nós aceitamos o convite. A festa não é na nossa casa, porque o convite é do Criador. Então, se você é convidado por Deus, a festa não é na nossa casa, é na casa dele. Muitas vezes na vida nós queremos ser servidos por Deus, como garçons espirituais. Servidos, como romanos, deitados, esperando as bênçãos divinas, esperando que milagres ocorram. Só que no Evangelho, em todas as curas, existe um processo de proatividade. Bartimeu, quando sente aquele magnetismo, aquela passagem de Jesus, e Bartimeu vivia às margens da sociedade, às margens, na mendigância, com migalhas, se tornando vítima da sua própria história. E às vezes, muitas vezes, nós nos tornamos vítimas da nossa própria história, esquecendo que a doutrina dos Espíritos nos revela que nós somos responsáveis pelas situações, pelos casos, que nós somos herdeiros das nossas decisões. Porque acaso é antônimo de causa. Nós não teríamos um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Teríamos. Então, se eu tenho um problema, uma dificuldade, eu tive uma causa para isso, que se desdobrou no efeito, numa enfermidade, numa depressão, numa síndrome do pânico, ou doenças mais graves, como um câncer, doenças graves. O centro espírita se torna, ou deveria se tornar, uma escola de almas. Uma escola de almas. E não uma escola de corpos. Corpo. Vou conversar com o seu corpo, que se movimenta e é animado por um espírito. Outro dia eu participava de um processo, de uma
Vamos até que horas? Oi? 10 para 10. Participava de uma livraria, bem lá no início do Espiritismo. Aí o homem parou do meu lado. Eu não acredito no Espiritismo, me prova. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou provar para esse homem? Será que eu preciso provar alguma coisa para ele? Aí eu lembrei do velório. Na mesma hora me veio um insight assim, me lembrei do velório. Eu olhei, falei para ele, você já viu alguém morrer? Já. Você já foi no velório? Já. Você já viu algum corpo espirrar? Ele não. Então quem espirrava? Espírito. Então já começamos a entrar no papo. Então você acredita que existe um espírito? Ou algo que é através da sua mente que anima esse corpo? Porque o diretor é o espírito. E o governado é o corpo. E não o contrário. Então tudo que nós temos no corpo físico parte primeiro de uma mente, de uma criação. Essa cadeira, antes dela existir, ela foi criada na esfera mental de alguém. Através de uma ideia, através de um plano, através de uma inspiração. Essa casa espírita, antes de nascer, ela já havia nascido no mundo espiritual. Porque a verdadeira e sustentável, permanente estrutura é a do mundo espiritual. Aqui é matéria. Vá lá em Éfesos hoje, onde viveu Maria, João Evangelista. Vá lá, vê as fotos. Escombros. Vai lá ver onde Paulo morou. Onde ele fez as cartas aos Coríntios, onde ele enviou aquelas cartas. Sob escombros. E o cristianismo rodou o mundo. Talvez daqui a 100 anos essa casa não exista. Porque vamos levar a mensagem para outras casas, para outros templos. A era dos espíritos foi proclamada em 1857 na Terra. Onde um dos maiores objetivos para nos conectar com Deus, que é o tema da palestra de hoje, é nós pensarmos como espírito. Como eu vou me conectar com Deus sem pensar como espírito? Dá para conectar? Como eu vou me conectar com Deus sem transcender os 5 sentidos? Aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo. Porque eu não estou vendo Deus. Então eu tenho que transcender os 5 sentidos. Eu tenho que transcender a minha visão. Eu não estou vendo Deus. Mas eu estou sentindo Deus. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Aí vem a pergunta e a afirmativa de João Evangelista. Como? Como amar um Deus que eu não vi se eu odeio pessoas que eu vejo? Como? Como? Como é que eu vou amar o Criador? Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança? Se nós odiamos as suas criaturas, se nós odiamos a sua criação, se nós odiamos pessoas de outras crenças, se nós odiamos pessoas com convicções políticas diferentes das nossas, limitadas visões políticas. Porque muitos de nós ainda nos comportamos como Judas.
Porque Judas pensava assim, que Jesus ia se entrar num trono e ia reinar no mundo. E a ideia do Cristo não era essa. A ideia do Cristo é governar o mundo espiritual. Deus é o governador do mundo e não o presidente da República. O presidente da República é temporário e vai desencarnar. E ele vai prestar contas, seja lá qual presidente que for. Como eu vou me conectar com Deus odiando os meus familiares? Me separando deles. Me separando da semente que foi iniciada por uma ideia no mundo espiritual. Porque mentes e corações, antes de materializarmos, antes de encarnarmos e mergulharmos na carne, foi idealizado no mundo espiritual. A sua família foi idealizada no mundo espiritual por você e por eles. Aí você fala, a minha sogra, a minha nora, meu genro? Não. Não é possível que eu tenha topado essa história. Eu? Não. Topou. Pediu. Implorou. Porque nós estamos rumos à perfectibilidade. E lá no mundo espiritual, onde o véu se abre, nós percebemos o quanto somos orgulhosos. O quanto, por orgulho, nós não conseguimos pedir desculpas pelos nossos erros. Porque se alguém não pediu desculpas, o problema é dele. Agora, se você não pediu desculpas, o problema é seu. Porque os espíritos que evoluíram pediram desculpas. Os espíritos que evoluíram se esforçaram para amar. Se encorajaram no processo de amor ao próximo. Os espíritos que evoluíram se entregaram a causas altruístas, fraternas. Mas não é uma causa aparente, não é um uniforme religioso. Né? Pegando aquela passagem do livro André Luiz, onde André Luiz se assusta que o pai estava no umbral. O pai dele no umbral. Mãe, peraí. Papai toda semana ia à igreja, ia à missa. Seguia todos os preceitos religiosos. Assumia aquilo com uma responsabilidade. Ele está no umbral? Que isso? Meu filho. Por trás das letras do Evangelho, ele se consorciou com muitas amantes. E duas delas, que ele fez promessas e as iludiu, o prenderam nas teias das esferas inferiores. E todos nós somos tentados. Agora, trazendo para o centro espírita, trazendo para a realidade do centro espírita, porque eu fiquei 1 ano entregando água frutificada. Era uma casa de muita gente. Então, não lia um livro. Não li um livro. Achava que entregar uma água frutificada resolveria minha vida. É óbvio que já era um processo incipiente. É óbvio que já era um
pontapé. É óbvio que já era um ponto de partida, mas não é o suficiente. Não é a frequência na casa espírita que diz da sua relação com Deus. Porque a relação com Deus é em tempo integral, 24 horas. Ele é um plantão 24 horas. Deus está em toda parte. Deus está e é uma ponte com a sua família. Deus é uma ponte com o seu centro espírita. Porque a gente não pode misturar qualidade com quantidade. Porque uma vinda, 2 vindas de qualidade, supera 7 vindas por semana. E eu não estou desencorajando as pessoas virem, deixarem de vir uma casa espírita. Pelo contrário, venham às casas, participem. Apenas 10% dos brasileiros fizeram na vida algum tipo de atividade voluntária. E apenas 2% se mantém em alguma atividade constante. Num país que é um hospital de almas, é muito pouco. É muito pouco. Porque uma coisa é eu fazer um livro. Outra coisa é eu encharcar o meu coração nesse livro para que as pessoas leiam e se iluminem. Porque a proposta com Deus é de coração para coração. Não é uma proposta apenas intelectual, onde a nossa linguagem ainda é muito pobre. A linguagem universal de amor é superior à matéria. Mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e se distorcerem isso, e se fizerem errado com aquilo? Kardec perguntou isso. Kardec faz essa pergunta, ele diz que apenas o amor e a fraternidade devem ser impostos às pessoas. Apenas o amor e a fraternidade. E não a imposição. Porque nós não temos autoridade moral para impor nada a ninguém. Nada, nada. E o grande sofrimento, para a gente fechar, da humanidade, é querer controlar o outro. Querer largar o controle remoto. Vocês sabiam que a preferência do brasileiro são carros manuais e não automáticos? Porque a gente quer controle sobre o carro. Quero pisar, eu quero sentir embreagem. Eu quero me sentir dono do carro. Perder o controle. Tirar a mão do volante da vida. Entregar a Deus as nossas necessidades. É uma tarefa muito difícil. Porque nós temos que largar o nosso desejo de posse afetiva, posse material. E é isso que nos distancia de Deus. Nos distancia de Deus. Recentemente descobrimos, através de um estudo, que cada ser humano tem por ano 31 milhões de pensamentos. 31 bilhões. Você quer controlar 31 milhões do seu filho? É uma loucura. É como segurar um raio com uma mão. Você vai se ferir. Você vai se ferir.
Tem como eu gerenciar 31 milhões de pensamentos do outro? Já desisti. Porque eu não posso modificar outra maneira de pensar. A paciência nos conecta com Deus. E quando eu não permito que o outro seja quem ele é, e eu seja quem eu sou, vem impaciência. Vem a raiva. O outro não é do jeito que eu quero. O outro é diferente de mim, mas eu quero que ele seja igual eu quero. Porque o outro tem que ser modelo e guia de mim. Mas qual modelo e guia? Quem é o modelo e guia da humanidade? Vou dar uma dica. Só olhar para trás. Ele é o modelo e guia da humanidade. E não eu. Você vai me seguir no Instagram? Vai bater palma para mim? Porque o time desse espírito está desfalcado. Ele está sem zagueiro na terra. Na terra. Porque lá no mundo espiritual ele não está desamparado por Deus. Lá existe uma ordem universal. Mas aqui ele está sem zagueiro, sem lateral esquerdo, está sem meio de campo, o atacante não está fazendo gol. Aí a torcida vai. E a pergunta que eu deixo para vocês: vocês querem vestir o colete do Cristo? Vocês querem fazer parte do time do Cristo? Vocês querem gerar uma vontade ardente do coração e fazer parte desse time? Se consorciar com a sua benevolência, com o seu amor, com o seu carinho, transformar o seu coração e vestir a camisa, vestir a veste nupcial da parábola do festim de bodas. Aquele é o colete. Ele está doido para distribuir. Deixa, qual é o seu nome? Rodrigo, toma o colete. De pé, vai. Igual um treinador, né? Toma, vai, toma. Cabe a gente vestir o colete. Cabe a gente a vestir o colete. E é um esforço próprio. E é um esforço que ele não pode fazer por você. Mas ele pode te sustentar. Porque para cada um de nós existe um espírito superior para nos encorajar. E a esses espíritos nós temos que abrir o coração, conversar, orar, pedir bons conselhos. Antes de brigar, fazer uma prece. Eu, quando recebo um zap de uma pessoa que geralmente eu não tenho tanta afinidade, eu estou fazendo uma prece. Para eu não responder de pronto. Quem é você para falar assim comigo? Né? Não é assim que a gente faz? Você é cheio de perfeição, que tipo de moral você tem para falar assim comigo? E quando eu sei que aquela pessoa penetra no meu coração, eu mando áudio para alguém, geralmente é minha noiva, porque as mulheres são mais evoluídas. Ouve para mim. Me prepara para a mensagem, para que eu não possa entrar no atrito. Não, está tudo bem, pode ouvir. Faz uma prece antes de ouvir. Mas faz mesmo, porque não tem coisa boa nesse áudio. Mas a gente tem um apoio espiritual. A gente tem os espíritos para nos apoiar, eles estão aqui.
Não existe centro espírita sem espírito, gente. Estão aqui para nos encorajar, para nos apoiar, para nos sustentar, para nos erguer como a luz ergue a planta. Assim como os girassóis recebem a luz divina do sol, e o sol é o amor puro de Deus para as suas criaturas, o girassol fica em pé, aquela coisa linda. Já viram girassóis? Coisa linda de morrer ou de viver. Mas das noites traiçoeiras, tem essa música? Acho que cantou aqui hoje, né? Eles se viram um para os outros, porque se sustentam nas noites traiçoeiras, se sustentam nos desafios da vida. E nós precisamos ser como girassóis. Nos momentos difíceis, não se julgar. Nas perdas financeiras, olhar um para o outro. Ficarmos juntos. Paulo dizia, cuidem um dos outros. Cuidem um dos outros. Tenham graça no amor de Deus. Confiem no amor de Deus. Se aproximem de Deus. O amor de Deus é constrangedor. Porque Ele olha para o assassino como olha para mim. Que talvez seja um assassino de esperanças. Porque existem vários perfis de assassinos. Deus ama um assassino como ama o Cristo. A lei de Deus é imutável. É infinita. É infinita como a sua cozinha. Você acabou de lavar teu copo. É infinito. Você acabou de arrumar a cozinha, você vira, não é? Tem 2, 3 copos. Eu falei, de onde é que veio isso? Não sei. Foi o filho? Não sei. Foi o obsessor? Não sei. Foi alguém? Não sei. E para fechar, senão esse homem vai me tirar daqui de cima, mas com elegância. É um homem elegante. Torce para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Nossa, na terceira, rapaz. Mas eu também sou tricolor, só que do Rio. Então, eu sofro mais do que você. Então, ore por mim. Então, para fechar, peço a oportunidade de mais 1 minuto, de vocês fecharem os olhos. Eu não sei cantar. Eu não sou o Beethoven. O Beethoven tocava, né? Eu não sou o Roberto Carlos. Né? Mas espero que os espíritos tragam muitas emoções para vocês. Fechem os olhos, que eu vou recitar uma música. Recitar um poema para aquela pessoa que você ainda não conseguiu perdoar. Para aquela pessoa que você ainda não conseguiu olhar nos olhos e enxergá-la como um irmão em evolução. Para que você abra as janelas do coração. Abrir as janelas. Abrir as portas para um recomeço. Para escrever a sua biografia. E diz a música: vamos deixar as janelas abertas. Vamos voltar a falar de amor. Vamos falar as palavras certas. Não vamos mais querer saber quem errou.
vamos nos ter de novo com mais respeito. Tentar fingir que nada mudou. Curar a dor que temos no peito. Deixar para lá o que passou, passou. Lembro dias tão perfeitos. Tão perfeito o nosso amor. Tudo tinha o nosso jeito. Tudo tinha coração. Não queria desse jeito. Não queria solidão. Não vá embora. Não vá embora, não. Meu desejo a vocês é que vocês não deixem os seus amados irem embora. Se conectem com eles. Fiquem juntos. Cuidem um dos outros. Que vocês possam receber as bênçãos da espiritualidade e que possamos seguir adiante. Um abraço. Antes de fechar, falar do nosso livro Conexão com Deus, que tem um pouco dessas histórias que nós contamos. Eu sou o cafezinho e o banquete é Rossandro Kligen, que é ruim demais, péssimo expositor, atrapalha a nossa vida. Alberto Almeida, Desce Andoli. E nesse outro livro que nós falamos de parábolas, que tem outras pessoas que não entendem nada de evangelho. Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Simão Pedro de Lima, Arthur Valadares, Ana Guimarães, mãe da nossa querida Anete Guimarães, e uma turma da pesada. Eu digo, é uma quadrilha. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Desculpa pelos 10 minutos. Perdão. Estamos na casa espírita, temos que aprender a perdoar. E que Deus abençoe vocês. Muita paz, muita força no coração.